Bom dia a todos, bom dia a todas que aqui nos assistem. Muitíssimo obrigado pela presença nesse painel. O painel se chama Neoconstitucionalismo, Desconstitucionalização e Erosão Democrática. Por claro, imprevistos de última hora, nós não contaremos com a presença de todos que estavam planejados, que estavam devidamente planejados de estar conosco nessa manhã, embora, claro, eles possam, os professores, Marcelo Catone, Cláudio Ferreira de Souza Neto e Rafael Valim, têm uma inestimável contribuição a dar para o nosso debate, mas eu acho que nem por isso nós deixaremos de ouvir algumas considerações importantes. Eu me apresento. Meu nome é Martônio Montalveri Barreto, eu sou professor titular da Universidade de Fortaleza, e ao meu lado eu tenho a professora Maria Luísa Meyer Alencar, da Universidade Federal da Paraíba, que estava, claro, planejada para falar conosco, e também com muita alegria, já que nós estamos falando de erosão democrática, nós teremos a palavra da Márcia Lucena, ex-prefeita do município de Conde, na Paraíba, e que nos dá a honra de sua presença, para também falar a respeito de erosão democrática. Esse painel é uma organização da ADJC, Associação de Advogados e Advogadas para a Justiça e Cidadania, que também participa, é a entidade organizadora do evento, está presente aqui no Fórum Social Mundial, e eu reitero o convite, creio que todos e todas receberam o manifesto da Guerra Cultural, alerta ao povo brasileiro. Esse painel será logo mais às 17 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Estão todos convidados, devidamente convidados, gostaríamos muito de contar com a presença de todos nesse momento, tá certo? Eu então, sem mais demoras, primeiramente eu passo a palavra à professora Maria Luísa, depois eu falarei, depois a nossa prefeita, Márcia Lucena, falará da sua experiência e a respeito da erosão democrática. Então, com muita alegria, professora Maria Luísa, por favor. Obrigada, professor Martônio. Bom dia a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer à ADJC, na pessoa do professor Aldo Arantes, que é o coordenador nacional, e agradecer ao professor Martônio, colega querido, antigo, das reuniões da CAPES. Martônio já foi coordenador nacional da área de Direito da CAPES, no período em que a CAPES experimentava assim, uma ascensão ascensão importante e inclusiva, Martônio? Hoje está essa coisa aí. E dizer da minha satisfação de estar na mesa com Márcia Lucena. Márcia é uma figura que experimenta o processo de perseguição que nós passamos a intitular de LOFA, lá na Paraíba. Então, acho que Márcia vai mostrar, por sua experiência pessoal, como é que se processa essa distorção do sistema de justiça, numa situação muito específica, que é essa da Paraíba, que nós fizemos questão de vir aqui também para denunciar. Quando o Martônio me convidou, e aí essa semana eu fui olhar o tema, e eu começo a estudar o tema e comecei a querer desmembrar a partir do tema. Eu ia falar diretamente sobre LOFA, mas depois eu vi o tema e digo, não, acho que eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse tema dessa mesa, que trata neoliberalismo, desconstitucionalização e erosão democrática, a partir da minha experiência. Eu tenho mestrado e doutorado em Direito Econômico, fui coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Paraíba, fui pró-reitora de pós-graduação da instituição até final de 2020, eu já mencionei quando pedi aposentadoria depois da nomeação de um reitor não eleito pelo presidente Jair Bolsonaro.
Então, me afastei, mas continuo trabalhando na pós-graduação e continuo envolvida com essa temática toda de política econômica, neoliberalismo, capitalismo de mercado, enfim, política econômica, até chegar mais recentemente no envolvimento com a temática do lawfare. Então, eu organizei e coordenei este livro, Lawfare, o Calvário da Democracia Brasileira. Quer dizer, nós fizemos esse livro lá na Paraíba a partir da prisão em 2019 da professora Márcia, que eu não conhecia. Quero deixar bem claro que eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma amizade, embora soubesse que eram figuras públicas tal, nem com o governador Ricardo Coutinho, nem nunca tinha conversado com Márcia Lucena, meu marido conhecia, né? Mas eu não sabia, nem nenhuma das outras mulheres e dos outros homens envolvidos. Mas a Calvário tem uma particularidade. A Calvário começou por perseguir mulheres. Tá? Então ela tem esse caráter misógino, porque foi a partir do que eles imaginavam que pudesse ser a fragilidade de uma mulher ex-secretária de Estado, como Márcia é ex-secretária também de Estado, do governador Ricardo Coutinho, né? E na verdade essa estrutura na Paraíba, o líder que eles queriam atingir era exatamente Ricardo Coutinho. E até agora tem conseguido, porque eles respondem a inúmeros processos contra Ricardo, já são 23. É uma coisa impressionante como é que a partir do mesmo fato é possível gerar 20 e tantos processos, né? Isso é uma coisa que aqui o executivo da Alstom também mostrava, porque ele sofreu diretamente lá nos Estados Unidos, né? Então, e aí a partir da prisão deles, que aconteceu em dezembro, depois do dia 20, não foi dia 16, 17. Dia 17 de dezembro. Por quê? Porque o sistema ia entrar em recesso. Então, essa prisão foram 17 pessoas detidas e 56 ou 58 mandados de busca e apreensão, cumpridos todos no mesmo dia, de forma absolutamente espetacular, com toda a mídia oferecendo a cobertura. Ricardo Coutinho estava fora do Brasil, já foi imediatamente declarado foragido, Interpol para Ricardo Coutinho. Então, assim, isso tudo, naquele momento, me causou um impacto muito grande. Eu tive envolvimento com nenhuma política, sempre fui ligada à política partidária, sempre fui ligada à universidade, mas naquele momento eu digo, isso aqui está estranho e é preciso a gente investigar. Então, consegui marcar uma reunião com uma das envolvidas, foi a deputada estadual Estela Isabel, que foi presa e mantida presa ainda quando a Assembleia Legislativa do Estado não permitiu a prisão. Então, assim, contra a Estela são diversos níveis de ilegalidades, assim como contra a Márcia e contra todos os outros. Então, nós nos reunimos e a gente entendeu naquele momento que era importante criar um grupo de estudo, criar um observatório do lawfare na Paraíba, do que nós chamamos também de lavajatismo, né? Porque esse lawfare, esse nome estrangeiro, né, parece assim uma coisa estranha, porque realmente é um neologismo mesmo do inglês, né, formado da composição do direito com a guerra, e é isso, é essa guerra híbrida, guerra através do sistema de justiça, guerra que não usa armas, guerra que usa uma narrativa, guerra que usa os agentes do sistema de justiça para a perseguição, né? E uma perseguição que é estranha ao processo que está sendo julgado. Então, a gente decidiu criar esse grupo e no ínterim das discussões eu digo, vamos escrever um livro. E aí a gente resolveu escrever esse livro, é um livro que está assim, primoroso, porque o Calvário da Democracia Brasileira é indiretamente a menção à Operação Calvário, né? O que foi muito difícil, porque Márcia sabe disso melhor do que eu, na Paraíba, como é um microcosmos, no Brasil a coisa contra Lula ficou mais pulverizada, né? E havia mais defensores, havia mais gente que denunciava. Na Paraíba não, nesse momento, aqui em 2019, você se contrapôs a essa operação da Justiça da Paraíba, do Ministério Público, através do GAECO, né? O grupo de ações de combate à corrupção e tal. A Lava Jato gerou isso. A Lava Jato não era um grupo organizado, a Lava Jato era uma força-tarefa. É diferente força-tarefa e grupo organizado, né? A força-tarefa tem um ponto específico, é o aprofundamento de investigações em torno de uma questão. O grupo é para combater tudo, tá? O grupo é para tudo. E isso se desdobrou em todo o Brasil, nos ministérios públicos do Brasil inteiro.
né, a partir dessa experiência da Lava Jato, é a criação desses GAECOS. Né? Então, como eu ia dizendo, naquele momento, se contrapor ao GAECO, se contrapor a grande mídia, eles tinham gravações de Ricardo Coutinho e ficaram reproduzindo o tempo inteiro, eles tinham coisas, então assim, se colocar contra isso era realmente muito difícil. Então, mesmo no âmbito da universidade, nós encontramos alguma dificuldade em encontrar pessoas que topassem, né, que aceitassem o desafio de escrever no livro e de tratar a Operação Calvário. Essa capa, permitam, eu tenho que fazer uma propaganda do livro. Esta capa, ela foi projetada por um grande artista paraibano chamado Flávio Tavares, é um pintor, acho que um dos maiores artistas brasileiros da atualidade. Ele que escreveu aquele quadro do golpe, lembra? Uma macrotela do golpe, que escreveu, não, que pintou, que tinha Dilma, Lula e tal. Esse quadro é uma coisa extraordinária. Ele era ligado ao Partido Comunista desde sempre, né, Flávio, e ele fez isso aqui de graça. Eu não teria dinheiro, nós não teríamos dinheiro para pagar essa imagem aqui feita por Flávio Tavares, se ele não se dispusesse. Então é organizado por mim, pela professora Gisele Citadino e por Leonane Ziero, que era na época professor visitante lá na Federal da Paraíba, e o prefácio é de Cacai, o advogado Cacai, que todos nós conhecemos. Tá? Então, o meu envolvimento com essa temática surgiu aqui, esse livro já foi lançado. Vejam bem, a gente decidiu escrever o livro em março de 2019, em setembro de 2019, no dia do jurista, no 11 de setembro, nós estávamos lançando o livro. Então, foi assim, uma coisa muito rápida, porque nós entendíamos que nós tínhamos que ser muito céleres, porque ele não era apenas uma obra acadêmico-científica, era uma obra que tinha um tom denunciativo e que precisava se contrapor. Por isso, nós fomos processados. O relator da Calvário, que é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, processou o grupo, processou os autores e processou a editora e quis interceptar o livro a partir de um artigo. Então, era uma censura clara. Nós tivemos uma sorte enorme que caiu para um juiz extremamente corajoso. A gente só achou esse juiz corajoso, porque a partir daí nenhum mais quis pegar esse nosso processo. Mas caiu para um juiz extremamente corajoso que indeferiu a liminar que o desembargador do Tribunal de Justiça pediu contra o livro, contra a gente. Indeferiu, ele recorreu ao próprio Tribunal de Justiça, onde ele tem assento, que é desembargador. Também foi indeferido no âmbito do tribunal, isso a liminar. Então ele não conseguiu a liminar para suspender a divulgação do livro, mas o processo continua e ele pede indenização da gente, multa e etc. Isso continua lá, mas de lá para cá, depois que ele voltou do tribunal, da decisão da liminar, que voltou para o processo seguir na pauta comum, nenhum juiz mais, já passou por vários, nenhum aceita. A mesma coisa tem acontecido agora com a Calvário. Nenhum juiz, já são 9, já chegou no 10º juiz. É uma batata quente, né? Então eles não querem pegar porque eles sabem da irregularidade, das ilegalidades, seja no âmbito da Calvário, seja porque isso aqui é uma obra acadêmico-científica de peso, né? Com as melhores pessoas, maiores autoridades do país que a gente conseguiu naquele momento conjugar, né? Enfim, é isso. Então, o envolvimento com o Lawfare vem a partir daí. Então, de lá para cá, a gente tem feito palestras, e tem feito reuniões, e tem feito denúncias, e tem conseguido. Tem conseguido, assim, sabe? O fato desses juízes todos não aceitarem já é porque eles percebem que é realmente uma batata quente, que há um contraditório. Então, a ideia desse livro foi exatamente estimular um contraditório no âmbito da sociedade, não dentro do processo, mas no âmbito da sociedade, tá? Mas eu ia dizendo... Antônia, tu me controla. Eu ia dizendo que eu estava estudando, que eu estudei o tema, que é neoliberalismo, desconstitucionalização e erosão democrática. Para fazer um contraponto com o neoliberalismo, aí eu estudei algumas coisas e me deparei com um livro, um e-book, na verdade, chamado Erosão de Direitos, Reformas Neoliberais e Assédio Institucional. Esse e-book é de 2019. Ele foi organizado por José Antônio Pérez Gediel, que nós conhecemos, né, e o Lawrence Estivali de Mello, que é um professor, acho que da Federal da Bahia.
O prefácio desse livro, que é um economista da Unicamp e do IPEA, que trata temas ligados ao desenvolvimento, ao trabalho, inclusão social, etc., chamado José Celso Cardoso Júnior, esse cara na verdade, economista. O prefácio desse livro, eu achei que ele tem muito a ver com o título da nossa intervenção, do nosso diálogo hoje, que é exatamente terrorismo fiscal, catástrofe liberal, a morte lenta, porém súbita, da Constituição Cidadã pelos pés do governo Bolsonaro Guedes. Esse prefácio disse muito do que é esse nosso debate hoje. Tá? Quando ele fala aqui de neoliberalismo, esse economista ele vem trazendo uma ideia nova que se chama nova economia psíquica do capital. Essa nova economia psíquica do capital, ela traz um modo de dominação e de manipulação, não apenas de corpos, como já era o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, não apenas de corpos, mas de corpos e de mentes. É quando o cara do Uber imagina que é um empresário, sabe? É quando o trabalhador, a trabalhadora, né, se traveste de capitão do mato, negro, se traveste de capitão do mato para bater e denunciar as pessoas da sua classe social, da sua categoria. Então, há aqui um componente, nesse novo liberalismo, há um componente psicológico, sabe? A manipulação reflexiva. Então, você não pensa como deveria pensar, porque está tudo embaralhado. Isso é muito grave, isso é muito mais sério, sabe? Quer dizer, é um estágio, né, em que o capitalismo tem avançado, que é extremamente perigoso. A desconstitucionalização, eu vinha trabalhando no meu projeto, eu sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, o meu projeto era reformas inconstitucionais ou reformas anticonstitucionais. Isso era o nome que eu usava, mas já tem um colega da Federal de Minas Gerais que vinha chamando de contra-reformas. Não é reforma. Aí, se você junta essas reformas que nós estamos vivenciando com essa ideia dessa economia psicológica, dessa dominação psíquica, então você começa a perceber que reformas nós vivemos no tempo de Fernando Henrique, no tempo de Lula. Tá? Quer dizer, nós tivemos algumas gerações de reformas, né? Fernando Henrique foi a primeira geração de reformas, veio com Fernando Henrique, quando as reformas de primeira geração diziam respeito à questão da estabilidade econômica, plano real, etc. A partir daí, as reformas de segunda geração diziam respeito à regulamentação ou à regulação disso. Isso veio através das agências reguladoras e de toda a estrutura regulatória, que era tipicamente neoliberal. É bem a cara de Margaret Thatcher, era do trabalhismo inglês, era nesse período aí. Depois veio Lula com reformas sociais importantes, que dizem respeito à inclusão social, etc., sem abrir mão, sem largar o mercado financeiro. Né? Lula nunca deixou o mercado financeiro de lado. Então, isso tudo, deixava as macro-reformas lá, ou as macro-linhas lá, e fazia reformas aqui sociais, né, tal. O que acontece hoje não é reforma, sabe, não é nem constitucional, nem anticonstitucional, é um processo de desmonte do Estado brasileiro, né? E não é um desmonte, por isso que aí o texto fala, quer dizer, até enquanto a gente vinha vivendo reformas, e isso foi até 2016, até 2015, né? Então isso veio aí. De 16, do golpe que tirou Dilma para cá, né? Nós estamos vivendo esse processo, o que antes era a morte lenta da Constituição, é isso que eu quero dizer. A Constituição de 88 foi durante o período do governo Sarney. Sarney já começou dizendo, ó, com essa Constituição não é possível governar. Ela tem direitos demais, ela tem, então assim, já mostrou um nível de falta de governança na prática a partir dos direitos e garantias constitucionais. Então, a partir dali, a Constituição já começou a ser reformada. Ela tem diversas emendas constitucionais, né? Então ela já começou a ser reformada dali. Agora, o que acontece de 16 para cá não é mais a morte lenta, é a morte súbita. Não dá tempo. Não tem dado tempo, porque há uma conjugação que envolve também essa economia psíquica do capital e esse liberalismo, esse neoliberalismo levado a efeito pelo Estado, que também é psicológico, que amarra a gente, né? Então, o que
vive de 2016 para cá é a morte súbita. Nós tivemos a emenda do teto do gasto público, que Temer, com 2, 3 meses de governo, ele conseguiu aprovar uma emenda que acabou com o perfil desenvolvimentista do Estado brasileiro, né? A emenda do teto do gasto público está aí vigorando, né? Impediu que o Estado brasileiro injetasse recursos num nível superior ao que seria a inflação por 20 anos para a educação, saúde e segurança. Tá? Depois veio com Guedes a coisa, mas não foi Guedes sozinho, não. É essa aliança, a base disso aqui, né? Se você imagina qual quem é que colabora para essa morte súbita, para a morte lenta nem tanto, mas quem é que colabora para a morte súbita? A grande mídia corporativa é o... Você não sabe dizer se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Eu vou citar 3 atores e vocês imaginam que pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Sem ordem cronológica. A grande mídia corporativa. O protagonismo do poder legislativo desde Cunha, quando disse Dilma não vai governar, né? As pautas bombas, né? Depois vem Maia, que levou a efeito essas reformas, que fez a reforma da Previdência, que fez a reforma trabalhista, né? A lei da liberdade econômica, a lei que deu independência ao Banco Central. Então, é uma destruição no âmbito econômico, financeiro, sem precedentes, tá? E social, né? Então, o protagonismo do legislativo e a placitude, para não dizer outra palavra, Lula chamou de acovardado, né? A placitude do Supremo Tribunal Federal, né? Lula disse que era o Supremo acovardado e Jucá disse que era com o Supremo com tudo. Então, de fato, né, esses 3 agentes levaram a... O Supremo, que contraditoriamente é o guardião da Constituição, né, e que tem rasgado a Constituição seguidamente. Ultimamente eles até estão, né, parece que acordaram para Jesus, mas foi tarde, né? Eu vou aqui rapidinho, viu, Marcão, só para eu fechar, dizer assim, por tópicos, como é que a gente poderia desdobrar essa questão. Quem é que colabora para a morte lenta, quem é que está colaborando para a morte súbita, né? Qual é o objetivo formal do desmonte do Estado brasileiro? É isso. Quer dizer, são todas essas reformas, né, essas propostas que gravitam em torno da reforma do Estado, reformas de natureza social, que não são reformas, né, mas que representam o golpe final no que era um lento processo de destruição já da Constituição brasileira. Não sei como é que ela se mantém de pé, não se mantém. Ela não tem mais o tripé que sustenta, ela já está no chão, ela já está ajoelhada. Porque o que era principal já não existe mais. Tá? Mas alguma coisa ainda existe ali. E alguma coisa a gente pode questionar, inclusive judicialmente, porque tem princípios ali que não foram arredados. Eles cuidaram de revogar as regras, mas eles deixaram os princípios que dão sustentação à Constituição. Tá? Então alguma coisa ainda tem ali. Só que no campo, por exemplo, da política econômica, do que diz respeito à Petrobras, a saneamento, a não sei o quê, o Supremo não se mete. Não há um Supremo mais neoliberal do que essa conjugação que está aí. Eles se metem com questões de direitos individuais, pessoais, personalíssimos e tal, mas nos direitos sociais que dizem respeito à estrutura desenvolvimentista do Estado brasileiro. A Constituição brasileira diz que o desenvolvimento nacional é um princípio básico para redução das desigualdades sociais e regionais e etc. O Supremo não se mete. Chegou lá e aprova. Né? Agora, no ano passado, houve a chamada nova lei do saneamento, que é simplesmente a privatização da água no Brasil. Eu também escrevi várias coisas sobre isso, tem vários artigos, inclusive, saindo agora. Então, é isso que está em jogo, que não são reformas, apenas reformas paramétricas, como a gente experimentava antes, mas reformas paradigmáticas, né, que mudam radicalmente, estruturalmente, quantitativa e qualitativamente, a natureza e o funcionamento do Estado brasileiro. Porque não são reformas, eu já disse, né, é algo mais grave. E aí a questão da erosão, né? Eu acho que do ponto de vista da democracia, nós estamos tendo realmente uma erosão. Do ponto de vista do Estado e dos direitos, de alguns direitos, houve mais do que uma erosão, houve assim uma implosão, digamos assim, uma coisa mais drástica.
A democracia a gente ainda tem que correr atrás. Este ano é um teste de fogo para a democracia brasileira, para ver se ela realmente ainda existe alguma coisa ou se ela já implodiu, né, se ela já implodiu de vez. Que características possui esse processo em curso no Brasil? Eu diria que ele é abrangente, profundo e veloz. Um projeto inconstitucional, anticonstitucional, com essas características de abrangência, profundidade e velocidade que a gente tem experimentado, somente com o estado de exceção seriam implementadas. Tá? Então, nós não vivemos mais um estado democrático de direito, nós realmente, em muitos aspectos, já vivemos a exceção. Eu falei que essa proposta é disruptiva, né, com relação a esse lado psicológico, né, de dominação, mas em que dimensões ocorre o processo de desmonte do Estado e de destruição de direitos no Brasil? Primeiro, na dimensão da subalternidade externa e da renúncia de soberania. Né? Nós renunciamos à nossa soberania em todos os aspectos, inclusive nas relações internacionais. Depois, inversão e reversão do Estado democrático de direito, com menosprezo à Constituição, com constrangimentos a cláusulas pétreas constitucionais. Aí vem a privatização do setor produtivo estatal, né? Que a gente tem visto, eu não vou detalhar. A privatização de políticas públicas rentáveis no âmbito de diversos ministérios, né? Por exemplo, da educação, né? O que era política pública, né? Muita coisa que política pública vai sendo passada à iniciativa privada. O ministro da Educação que nós tivemos agora, os recentes, até o tiro de ontem, ou até ontem, foi que acidental, um homem ministro evangélico, não sei o que. Então, assim, esse campo aqui da privatização de políticas públicas rentáveis caiu bem na área de trabalho, de educação, de saúde, etc. Privatização das finanças públicas. A independência do Banco Central é um desses elementos. Tá? Não vou detalhar muito mais. Assédio institucional, para ele chegar aqui. Né? Em assédio institucional. Esse assédio institucional, a gente pode sentir na sequência de atos do Executivo Federal contra instâncias, contra protocolos de validação científica, né? Contra governanças populares. Eu sou professora na Universidade Federal do Ministério da Educação. Nós nunca fomos tão vilipendiados na nossa história. Nunca. Né? Agora, durante o processo da pandemia, né? O brasileiro nunca... Então, é um processo mental, sabe, agressivo, de negação de direitos, né? É o negativismo, é a falta de rigor científico, é a linguagem chula, enfim. Né? E reformas administrativas. Nós também estamos, né, tem essa emenda constitucional e de reforma administrativa, né, que vai, a redução das estruturas das carreiras de Estado, é para tudo virar, vou colocar, é para tudo virar nomeação, né, então você acaba com o concurso público para poder nomear, né, centralizar e racionalizar a questão dos recursos humanos das universidades, né, no órgão central, quem sabe federal, né, universidades e outros órgãos, todos os órgãos de carreira, né, do Estado. Facilitar a mobilidade entre os órgãos, reduzir remunerações e gastos global com o pessoal, avaliação de desempenho efetivo para demissão, enfim. E como é que tudo isso se desdobra? Tudo isso se desdobra nos problemas que hoje se avolumam no Brasil, que são na econômica, o desemprego elevado, o aumento da pobreza, a volta do país ao mapa da fome, a política econômica que dobra a aposta na privatização, dobra a aposta no que está se mostrando impossível. Tá? Então, se não deu certo é porque foi pouco, agudiza mais, a reforma da Previdência não está dando a resposta que era para dar, vamos agudizar, vamos fazer mais. Tá? Isso é bem a cara de Guedes, enfim. Tá? Então eu paro aqui, destacando que no campo ideológico, um dos elementos é exatamente a manipulação do sistema de justiça para fins externos ao processo judicial. O que é grave, doloroso, difícil de enfrentar. Tá, gente? Eu li isso aqui, minha observação, eu estou lendo esse livro aqui, é assustador, assustador. O prefácio é do Henrique Zola, né? Arapuca estadunidense, uma lava-jato mundial. Isso aqui mostra como os Estados Unidos programaram
tudo o que se passa hoje com a gente, o que se passou na França, na Europa inteira, né? Como eles perceberam que eles podiam violentar uma pessoa já violentada, digamos assim. As empresas já eram violentadas por corrupção interna e eles resolveram sobrepor uma nova estrutura de corrupção contra empresas estrangeiras. A lei de corrupção norte-americana, ela tem a extraterritorialidade como princípio. Então, eles podem julgar contra qualquer empresa. As dele não. Ele aqui mostra qual é o volume de julgamento das empresas estadunidenses e qual é o volume, seja de recursos, seja com relação às próprias empresas, se elas são de ponta, de primeira linha ou de segunda linha. Lá eles atacam as de segunda linha num volume muito menor do que contra empresas francesas, italianas, não sei o quê, e claro, brasileiras. Quem não aderiu a isso aqui? Rússia, Índia e China. Não aderiu à proposta anticorrupção americana. Qual a editora? É a Cotter. Editora Cotter, de Curitiba. Editora? Cotter, Curitiba. Cotter. É isso, obrigada. Obrigada, Antônio. Desculpa, obrigada. Eu só queria informar que após as exposições, nós teremos debates, né? Bom, dando continuidade, agora é a minha hora da exposição. Eu preparei uma pequena exposição e vou querer, na verdade, centrar as minhas palavras na perspectiva de uma compreensão desses fenômenos. Eu gostaria de tomar emprestado o fim das palavras da professora Maria Luísa, quando ela menciona um instrumento, aliás, vários instrumentos jurídicos que foram formulados pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos e cujo melhor exemplo se constitui o ato para o combate a práticas corruptas estrangeiras. Ou seja, este é um instrumento jurídico que, do ponto de vista de uma racionalidade do direito, oferece a possibilidade da ação, de ação dos interesses econômicos do governo americano noutros países e contra outras empresas. Nós temos toda essa riqueza de detalhes que a Maria Luísa fala, ou seja, quantas empresas americanas foram enquadradas nessa perspectiva, quantas alemãs, italianas, francesas, brasileiras, etc. Para além disso, nós temos, portanto, que fazer uma reflexão que me parece fundamental e que deve guiar a nossa ação política, principalmente, é o que o meu sincero desejo, né, após uma vitória nossa, eu digo, da centro-esquerda nas eleições de 2018. Portanto, nós temos que ter uma compreensão disso. Como isso funciona e como nós podemos agir também política e institucionalmente para reformular esse quadro de desconstitucionalização e de erosão democrática. Eu julgo, eu reputo, portanto, eu reputo relevante, né, que nós saibamos exatamente com que tipo de perspectiva, com que tipo de ação política concreta nós teremos que lidar daqui para frente. O primeiro pressuposto para isso, penso eu, é nós observarmos, né, a experiência histórica. Ou seja, do que é que a história nos adverte disso? Como é que nós podemos aprender com a história? Eu creio que um dos exemplos, e com uma presença de diversos elementos que hoje nós ainda temos, nós podemos tirar da experiência do começo do século XX, a Constituição mexicana, a Constituição de Weimar. Qual foi o principal objetivo destas constituições? E por que elas foram combatidas? Um dos principais objetivos dessas constituições era aquilo que a gente chama de fazer uma
democracia econômica. Já no começo do século XX, já se tinha a chamada, em grande parte dos países, a chamada democracia política. Ou seja, todo mundo podia votar, ser votado, né? Ou pelo menos grande parcela da população. Mulheres ainda, claro, não tinham todos os direitos, mas havia um caminhar nesse sentido, principalmente depois da Revolução Russa. Ocorre que esse cidadão político, ele não tinha onde morar, ele não tinha saúde, ele não tinha acesso à educação, ele não tinha o mínimo de dignidade. Então era preciso fazer desse cidadão político um cidadão econômico. Ou seja, era preciso, Weimar é um experimento da velha social-democracia, não a social-democracia de hoje, né? Muito diferente, mas da velha social-democracia alemã, né? E que era um experimento possível num país como a Alemanha sem nenhuma tradição democrática. Pelo contrário. Então procurou fazer esse compromisso mínimo de civilidade entre uma democracia política e uma democracia econômica. E o que é que nós assistimos? A destruição dessa tentativa. E de onde partiu essa destruição? Dessa tentativa. Aqui é o livro clássico, né, de um advogado, jurista e advogado que participava, inclusive, advogava para sindicatos, advogava para grupos que clamavam por democracia, como, por exemplo, a Organização de Mulheres, né, desde 1879, que o conhecido livro dos fundadores dessa social-democracia, que é August Weber, né, A Mulher e o Socialismo. O livro apareceu em fevereiro de 1879, em março foi proibido, porque era um livro, em 1879, era um livro perfeitamente que atende às reivindicações das mulheres, da verdade até hoje, inclusive o direito, o reconhecimento do direito de interrupção da gravidez como um direito da mulher. Ou seja, algo mais atual impossível. Então, esse advogado chama-se, né, Franz Neumann, e ele escreveu a obra clássica que é o Behemoth, né, a organização, né, a organização do Estado Nacional Socialista, etc., a sua erosão. E ele aqui faz uma alegoria, né, da tradição judaica. Leviatã é o monstro da construção e Behemoth é o monstro da destruição. E o Behemoth termina vencendo, né, que corresponde à vitória do nacionalsocialismo. E o que ele aponta como setores que são, né, que foram responsáveis por essa liquidação da Constituição? 3 grandes setores. O primeiro deles, a alta burocracia militar, ou seja, de uma tradição autoritária. Segundo grande setor, a burocracia judiciária, ou seja, também que se recusava, inclusive, sob a argumentação do livre convencimento do juiz, se recusava a aplicar o que estava na Constituição de Weimar. Terceiro grande setor, classe média e grande imprensa. A grande imprensa, principalmente, materializada pelo famoso grupo empresarial Hugenberg, né, que será, né, um chanceler, um curtíssimo intervalo entre Franz von Papen e a ascensão de Hitler. Qual foi o primeiro, Martoni? O primeiro deles, a burocracia militar. Ou seja, a burocracia militar, a burocracia judiciária, na verdade, o Neumann indica, não somente juízes, mas principalmente juízes, mas Ministério Público, advogados, etc., etc., na parlamentar, e classe média e grande empresa. Um caso, por exemplo, a Constituição de Weimar é, assim como a atual Constituição alemã, inovou numa perspectiva, por exemplo, a respeito do direito de propriedade. Ela dizia, a propriedade obriga. A propriedade deixou de ser um direito. A propriedade passou a ser uma obrigação, toda a propriedade.
e a propriedade se submetiria ao que eles chamam do bem comum. O judiciário se recusou a aplicar isso. A tradição civilista é mais importante do que a tradição constitucional. O que nós observamos no Brasil hoje? Nós tivemos algum, Maria Luísa retratou aqui muito bem, quando chega no direito econômico e no direito de propriedade, que está na Constituição, a soberania econômica está na Constituição, no artigo 170, a ordem econômica para organizar a nossa soberania, palavra expressa do que está no texto constitucional, e o Supremo Tribunal Federal retira a possibilidade de um plebiscito para a privatização da Eletrobras recentemente. Agora, até ontem. O Parlamento acabou de aprovar ontem uma proposta de emenda à Constituição entregando à iniciativa privada a perspectiva de pesquisa de elementos radioisotópicos, na verdade de energia nuclear, que isso em qualquer canto do mundo é um elemento estratégico da autonomia científica e tecnológica de qualquer Estado. Né? Nós tivemos a liberdade econômica, a lei que alguns colegas chamam de libertinagem econômica, inclusive violando a competência municipal de fiscalização. Eu vou fiscalizar a sua padaria, porque a sua padaria, por exemplo, tem um forno que polui. Não, o município não pode fazer isso, porque tem privilégio, a liberdade econômica. Eu vou fiscalizar a sua construção de um edifício de 50 andares. Não, não pode fazer isso, mas quando o edifício cai, aí o culpado é o poder público. Na verdade, e o poder público foi impedido de fiscalizar. Então, esse esvaziamento constitucional, isso já vem, na verdade, de muito tempo. Então, parece-me importante que nós observemos essas experiências para que compreendamos a dimensão do que vamos ter que enfrentar. O direito de propriedade em Weimar era uma só coisa, era apenas um aspecto. O Código Penal, claro, como qualquer Código Penal liberal, estabelecia determinadas garantias que nós temos hoje. Né? Aliás, mesmo o liberal, como Beccaria, né, no seu livro famoso, Os Direitos do Delito e da Pena, está lá no capítulo 20, um liberal do século XVIII, quando ele fala do furto. E ele diz, o direito de propriedade, ele abre parênteses, terrível direito, não era necessário que fosse direito. Um liberal que diz isso. O Stefano Rodotà escreveu só um livro sobre isso, né? O direito terrível, história do direito de propriedade e a resistência, principalmente, da chamada burocracia judiciária na sua aplicação. Esse debate foi tão importante, eu, claro, recorro ao caso do direito de propriedade, porque ele é bastante emblemático, mas para dizer a resistência do Poder Judiciário em se curvar uma legalidade constitucional e o resultado disso, o impacto disso que nós tivemos. O impacto disso é a erosão democrática. São essas coisas que a Maria Luísa aqui enumera. Tanto é que nos anos 60 começa a aparecer uma corrente no pensamento jurídico na Europa toda, e principalmente na Alemanha, por conta dessa experiência, e que defende o que se chama de a politização do juiz. O juiz deve ser politizado, sim, o que é diferente de partidarizado. O juiz politizado é aquele que reconhece, que se curva ao texto constitucional elaborado por um constituinte. Ele não tem escolha. Quem fez a escolha foi o poder constituinte. Então, se o poder constituinte diz que a propriedade tem uma função social, que a soberania econômica é um mandamento constitucional, que o pluralismo político partidário está assegurado, que o Estado é laico, não há como um juiz relativizar isso. Não há, na verdade, como uma jurisdição constitucional pelo Supremo, pelo órgão, pelo Tribunal, que é o guardião da Constituição, sequer esvaziar o seu sentido.
Não se trata simplesmente de violar uma norma, no sentido normativo do que está na Constituição. É algo além disso. Se trata de violar o pacto constituinte. Porque a normatividade, ela diz muita coisa. Ela explica. Mas a compreensão do todo não se esgota pela normatividade. Eu tenho que observar esta normatividade e submetê-la à observação da teoria da história e da teoria política para compreender o que acontece. Portanto, no Brasil nós chegamos nesse movimento onde, em grande medida, relativamente a temas estruturais, o Poder Judiciário se encarrega de ser o grande ator político da erosão democrática. Nós temos os fatos que a Maria Luísa numerou de relativamente ao direito econômico, mas nós temos outros noutra seara, na seara política da Constituição. Quando a discussão foi retomada sobre o inciso 57 do artigo 5º e a sua presunção de inocência, não se tratou, óbvio, no momento primeiro e no seu momento primordial, do núcleo desse direito, de que alguém só pode ser preso após o trânsito da sentença. Foi a escolha do Poder Constituinte, que nós temos aqui um representante, na verdade, nosso querido amigo Aldo Arantes, que pode falar melhor do que eu sobre isso. Foi a escolha certa ou errada? Essa discussão está superada. Foi a escolha. Foi a escolha tomada. É a escolha da esperança, da filosofia da... A decisão já foi tomada. Então, nesse sentido, na verdade, compete àqueles constituídos, o que me inclui, enquanto professor, inclui todos nós, observamos. O que este princípio, o que esta regra constitucional traz em si, é óbvio, como eu disse, é no primeiro momento a força da sua clareza, de dizer que eu só posso começar, se eu aguardei toda a instrução penal livre, eu só posso começar o cumprimento da minha pena, evidentemente, depois do trânsito em julgado. Porque eu não comprometi a ordem processual nem a marcha do desenvolvimento dos trabalhos. Mas isso tem um outro significado. Esta escolha significa uma escolha pela tolerância. Significa, portanto, uma escolha de uma abertura ampla. Decorre dessa escolha a ampla defesa do contraditório. Portanto, não se trata somente de um dispositivo que diga que alguém só poderá iniciar o cumprimento da sua pena após o trânsito. Se trata de um dispositivo que traz consigo, porque senão ele não teria sentido, toda esta questão de tolerância do humanismo do direito penal. Eu votei isso com marginal, porque às vezes, sim, é um processo civilizatório. Eu tenho que dar tolerância ao pior dos marginais, tá? Ele tem que passar, na verdade, pelo aspecto civilizatório. Por quê? Não é tão complexo. Porque se não for assim, eu me igualo a ele. Eu aplico contra ele os métodos que ele aplicou contra mim. Eu não tenho, portanto, uma possibilidade de uma construção daquilo que Spinoza falava, né, dos afetos de respeito entre a sociedade, de começar a construir isso. Portanto, a opção do juiz é a não opção, é se curvar à opção do texto constituinte. E por que a ciência política e o direito constitucional chegaram a isso nos anos 60, nos anos 70? Porque observaram o que tinha acontecido, isso é trágico, né, da Alemanha do nacionalsocialismo, onde não há coincidência na história. Mas nós observamos, por exemplo, uma das primeiras falas dos grandes juristas do nacionalsocialismo, principalmente Roland Freisler, e nós observamos a primeira das falas de Adolf Hitler, né, enquanto chanceler, a primeira, em março de 1933, quando ele falou sobre a legalidade e sobre a Constituição. Ele disse: a legalidade é algo que me impede de fazer justiça.
porque eu só posso punir aquilo que está previsto como crime. O que não está previsto como crime e é justo, eu não posso punir. Portanto, a necessidade da elasticidade do direito penal é o que se impõe para o nosso novo governo. Essa fala está disponível para quem quiser, que eram as palavras de Rolando Franz. Como não há coincidências, né, nos memoriais finais contra o ex-presidente Lula, no processo aqui no Tribunal Regional, lá em Curitiba, o Ministério Público recorreu à mesmíssima ideia da elasticidade da legislação penal para aplicação daquele que estivesse fora da legalidade. A mesmíssima palavra, inclusive. E a defesa do ex-presidente Lula registrou isso. Disse, olha o que foi escrito em 1933, olha o que foi escrito pelo Ministério Público. Portanto, esse patamar civilizatório, nós temos que compreender o que aconteceu no passado para compreender a dimensão e o alcance da perda desse patamar civilizatório de erosão democrática constitucional no dia de hoje. A nossa Constituição, não, professora Maria Luísa, nós temos lá o artigo 219, um artigo um pouco esquecido, fala logo em ciência e tecnologia, ninguém quer saber disso, não é verdade? Mas está lá, por exemplo, uma das espinhas dorsais, digamos assim, do nosso intervencionismo econômico. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será articulado com o desenvolvimento científico e tecnológico para o bem-estar social de todos. Portanto, essa é a função da ciência e tecnologia, e o mercado interno é uma riqueza do Estado brasileiro. O que o Supremo faz relativamente a isso? De novo, Eletrobras, libertinagem econômica, reforma da Previdência e, sobretudo, um dos efeitos mais deletérios que nós vemos de destruição constitucional. E aqui uma operação astuta que nós devemos estar atentos. A emenda 95 que a Maria Luísa falou. A contenção dos gastos. Ou seja, o texto constitucional que fala das verbas para a educação, para a saúde, ele não foi alterado. Mas eu fui incluir uma emenda constitucional 95. Acho que os gestores públicos aqui que são mais atentos, né? Porque nós conhecemos perfeitamente isso. Mas quem leu a emenda 95, porque ela exige muito da gente, né? 20% do orçamento da rede, ou seja, é muito técnico. Mas isso tem que ser discutido aqui em espaço congresso. Eu tenho que dizer o que é uma receita corrente líquida, eu tenho que dizer o que é uma receita de capital, eu tenho que dizer de onde vem isso, para que eu entenda por que isso foi esvaziado e tirado dos gastos com saúde e educação. É o mecanismo que eu tenho para lutar contra isso. Para compreender, eu tenho que dizer para as pessoas, encontrar uma forma de dizer para as pessoas o que significa isso. De forma que quando a pessoa, né, depois de um bom tempo lendo a emenda 95, na verdade me dedicando, porque ela faz referência, você tem que saber de orçamentos anteriores para fazer a comparação e estabelecer o percentual de gastos, na verdade exige muito da gente. Muita atenção e você tem que ter uma disposição e tempo para isso. Como é que eu vou dizer isso para uma pessoa que é um catabolista e está lutando pela sobrevivência contínua? Que isso é fundamental para ele. Essa tarefa, ela devia estar no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? É constitucional a emenda 95. Eu tenho que dizer, sobretudo, que a emenda 95 viola o Pacto Federativo. Por que a prefeita do município, o que eu tenho a ver com isso? Se eu tenho aqui a minha demanda por saúde e educação, e se eu preciso fazer, por exemplo, moradia? Eu tenho que ter uma compreensão disso. Então, essa articulação, meus amigos, ela é complexa.
assim como aconteceu no século XX, ela acontece hoje de uma maneira que não é clara exatamente para iludir, criar uma cortina de fumaça sobre nós. Às vezes eu penso que pouca coisa mudou. Eu me lembro do genial prefácio curto do livro primeiro do Capital de Marx. O que ele diz lá? Diz, a minha tarefa aqui, eu não estou preocupado em agradar ninguém. Né? Ele até diz, a carruagem passa, os cães ladram. Mas a minha tarefa aqui, com essa obra, é dissipar a névoa para ver a monstruosidade. E ele faz uma comparação genial. É o contrário de Peseu, né? Que para ele encontrar a monstruosidade, ele tinha que botar uma capa, né? Eu não podia olhar para a Medusa, que eu concordo que não é monstruosidade. Né? Mas a mitologia é desse jeito, ele tinha que não olhar para derrotar a monstruosidade. Ele diz, eu tenho que tirar essa névoa para compreender a monstruosidade. Essa névoa, dissipar essa névoa, você coloca essas articulações internas, que nós temos que fazer essa tarefa que é duríssima, da de realização disso. Porque os tribunais disseram, não vai. Então, quando nós estamos na nossa casa, nós estamos aqui, no Fórum Social Mundial falando isso, nós não podemos ter essas ilusões. E, claro, nós sabemos dos nexos de qualquer governo, mesmo governo de centro-esquerda, e dos limites que tem no enfrentamento disso. Portanto, a possibilidade, assim também, como foi no começo do século XX e hoje, é a imobilidade da sociedade. O governo não vai fazer, não vai ter a força política de revelar e reverter isso, na verdade, sem uma forte base social para o enfrentamento dessas questões. Então, meus caros, eu me encaminho aqui para a parte final, mas eu gostaria de deixar sobretudo clara, né, as minhas intenções em chamar a atenção de vocês, né, chamar a atenção de todos nós, desse fluxo e contrafluxo que nós vivemos, que aparece sob essas formas, das formas jurídicas, mas que tem um conteúdo devastador. Então, compreender isso para nós, né, eu diria que é uma exigência para a nossa própria sobrevivência. Então, muito obrigado, eu fico por aqui. Tenho certeza que a nossa ex-prefeita Márcia Lucena, poderá nos revelar muito mais sobre essa névoa que se coloca diante do nosso olho. Uma grande honra, uma grande alegria, doutora Márcia, por favor. Uma honra e alegria minha, né, estar aqui diante dessas duas sumidades, né, professora Maria Luísa, professor Martônio, né, realmente para mim foi até uma surpresa, né, a professora Maria Luísa tinha comentado assim, mas quando eu escuto essas duas falas, essas duas aulas, eu fico pensando, meu Deus, era muito melhor agora a gente abrir um debate sobre isso, porque eu mesma estou fervendo por dentro com tudo que eu escutei aqui, mas como me foi aberta essa possibilidade, né, eu vou trazer também um pouco da minha vivência, né, que eu acho que traz vários elementos do que foi colocado aqui na prática e bem atualizada. Eu fui prefeita de 2.000 habitantes, né, e eu gosto de lembrar todo mundo, quando a gente está falando sobre isso, que o Conde na verdade, representa, na verdade, o Estado brasileiro, né, o território brasileiro, muito bem como as outras pequenas cidades do Brasil, porque formam o território brasileiro. O território brasileiro era formado de uma maioria de cidades de pequeno porte, né? E isso é uma coisa que é super importante a gente prestar atenção. Isso não é uma coisa menor. O fato do Brasil ter a sua territorialidade marcada por pequenos municípios, e por esses pequenos municípios, principalmente, mais do que os grandes municípios, eles sofreram, sentiram um impacto de tudo isso que foi colocado aqui, como a emenda do teto de gastos. Isso afeta diretamente os pequenos municípios, porque muitos deles, não é exatamente o caso do Conde, mas muitos desses municípios vivem
apenas com o FPM, né, com o Fundo de Participação do Município. Então, o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde são extremamente importantes para a sobrevivência das pessoas no município. Né? A gente tem que considerar que muitos desses municípios, se a gente tirar pela Paraíba, por exemplo, que tem situações assim drásticas, como grande parte do Nordeste, como o Cariri, o Sertão, por exemplo, então que você não tem indústria, que você não tem como plantar, que você não tem um turismo, que você não tem muito do que você sobreviver, então muitas crianças vão para a escola para comer. Então, se esse teto de gastos desse tipo de investimento fica no controle dessa maneira por 20 anos, né? Então você pode imaginar que futuro vai ter esse município a partir das crianças que estão na escola hoje, né? Que vão chegar na escola dentro desses 20 anos. A perda do processo civilizatório, isso é extremamente percebido dentro de um município pequeno, muito mais do que de um grande município, porque você lida o tempo todo. Ontem mesmo eu estava dizendo que quem está na gestão de um pequeno município, ele sente o coração da cidade. O coração da cidade é o seu coração, bate no mesmo ritmo, bate da mesma forma, sente as mesmas dores. Então é muito difícil você encarar essa perda do processo civilizatório. Eu venho de uma cidade que o ex-prefeito, que foi prefeito lá por 18 anos, dá surra nas pessoas em praça pública, com cipó. Ele anda com um chicote chamado cipó de boi, e ele se orgulha disso, né? De pegar as pessoas que contrariam ele e dar chicotada na praça. Então, eu venho de uma cidade que é considerada, até o mapa da violência de 2014, graças a Deus nós saímos disso durante a minha gestão, mas era considerada a quarta cidade do seu porte, mais violenta contra a mulher de todo o Brasil, né? Então, é muito claro, são muito claros esses aspectos dessa queda do processo civilizatório, né? Porque existe, por meio das instituições formais, como a política e como os órgãos institucionais, existe uma autorização para esse processo civilizatório. O homem era o prefeito da cidade. Na época, a última surra que ele deu foi em 2016, ele era candidato a retomar a prefeitura. A mulher dele, a ex-mulher, era ex-prefeita também candidata à reeleição. Então, era uma autoridade na cidade que se sentia e se sente autorizado, né? Inclusive pela estrutura formal da cidade, do estado e do Brasil, né? A agir dessa maneira. Como se o bonde, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi em 2017, não tinha prefeitura, não tinha sede da prefeitura, porque não precisava. A mesma família mandando lá há 50 anos, né? Para que tinha prefeitura? Se eles não atendiam as pessoas quando atendiam lá na casa deles, então não tinha. E tinha. Nós moramos, o Conde fica a 24 quilômetros de João Pessoa, mas tinha mais de 30 anos uma casa alugada, que por sinal era da irmã do prefeito, alugada em João Pessoa para receber, para o prefeito receber as pessoas, como se estivesse falando do Alto Sertão, né? Que você, em João Pessoa, quando alguém vier resolver um problema, tem uma casa lá para comer, né? Era a embaixada do Conde a 20 quilômetros, 24 quilômetros de João Pessoa, e essa casa era alugada há mais de 30 anos e pertencia à irmã dele, e a luz, a energia era paga pela prefeitura e a água era paga pela prefeitura. Então era uma grande fazenda, o Conde, porque 70% do território é rural, né? Então era uma grande fazenda com os donos, os capatazes e os escravos, né? Os trabalhadores, que era o povo, que por sinal, quando eu entrei também, 49% da população de 15 anos ou mais analfabeta. Então gerou um produto que só por esse dado de alfabetização você vê que é um produto extremamente cruel, né? As pessoas caladas, silenciadas pelo medo. Nós temos 3 quilombos, 3 aldeias indígenas e 16 assentamentos rurais, esses formados
em lutas com muitas mortes, né, muita violência, por essas pessoas que hoje novamente estão no comando do município, porque eu não ganhei a reeleição, né. E também uma outra coisa que fica muito evidente é você ver essa falta de humanismo no direito, que foi colocado aqui pelo professor se referindo ao direito penal. Eu, como não sou da área, eu não sei, eu sou professora de, como eu já falei, de educação de jovens adultos, de alfabetização, eu não sei diferenciar muito esses universos do direito, mas meu pai era advogado, né, e foi advogado de uma luta muito referenciada, muito grande na Paraíba, que era a Liga Camponesa, né, no município de Sapé, por onde também aconteceram muitas violências, expressões de violência muito intensas. Mas o meu pai, ele era um legalista, uma pessoa que defendia o direito, que era apaixonado pelo direito, embora sua vida se consolidou como professor de história, que eu acho que tem tudo a ver, né? Professor de história e professor de direito, eu acho que tem muito a ver. Então eu cresci entendendo o direito como aquele valor, aquele instrumento, né, que qualquer cidadão ou cidadã tinha para quando a vida desse muito errado, mas muito errado, o direito está ali e vai resguardar algumas coisas para que você possa se manter num nível de possibilidade dentro do nosso processo civilizatório, que também foi citado aqui, né? E o que eu vi enquanto prefeita e depois, né, nessa operação que a professora Maria Luísa colocou aqui, a Operação Calvário, o que eu vi foi o contrário disso. O que eu vi foi, dava vontade de você chamar o Chapolin Colorado, né, porque ninguém estava ali para lhe salvar, né, absolutamente ninguém. Quem devia estar para resguardar você e cuidar de você nos direitos humanos que você tenha, era justamente quem estava lhe metendo nessa situação, né? Então isso eu vi com a Calvário, mas eu vi antes, eu vi desde o primeiro momento que eu ganhei as eleições, né? Então eu fiz uma campanha em 2016, 2015 para 2016, eu fiz uma campanha como a professora Diégia faz, porque nós que somos da educação de jovens adultos, nós fazemos campanha para ter alunos, e a nossa campanha é de casa em casa, porque esse aluno de educação de jovens adultos, ele tem uma autoestima tão baixa que ele não vai para a escola, né? Ele tem que ser resgatado lá. Então, eu fiz do mesmo modo para ser prefeito. Então, eu fui de casa em casa, ganhei as eleições, nem esperava que ia ganhar, ganhei as eleições, e desde o primeiro momento que eu enfrento situações extremas, como o ex-prefeito, esse do Chicote. Ele foi na Câmara de Vereadores, por sinal, 11 homens, e deles 10 das igrejas neopentecostais. Então, assim, ele foi lá para dizer que eu era prostituta, que eu era viciada, que o meu casamento, como meu marido é ator, meu casamento era um casamento de fachada, né, porque ator tem que ser viado, essa expressão usada por ele, e tudo, e que no fundo eu era homossexual, que eu tinha um caso com uma deputada, que as minhas tatuagens eram para cobrir os picos, né, que eu tinha uma seita, eu liderava uma seita demoníaca, que essa seita, o símbolo dessa seita é uma árvore que eu tenho tatuada nas pernas, e ele fez tudo isso, né, na Câmara de Vereadores, respeitado por todos os vereadores. Ele era o prefeito, e eu já era prefeita da cidade. Então, como ele tinha uma fama muito pesada, inclusive de morte de pessoas, né, então todo mundo tinha sempre medo dele, e ele nunca foi para frente de um juiz, de uma juíza, para se defender de nada. Então eu processei ele, né, e aí foi o primeiro contato, né, meu com o sistema judiciário, foi esse, em que a juíza, uma mulher, ela ficou muito tempo lá durante a audiência conversando com ele sobre armas, né? Ela fazia escola de tiro, ele fazia escola de tiro, e eu tenho uma cara não sei o que, eu tenho não sei quanto, e eu lá como se não existisse presente. Mas chegou também um momento em que o promotor, pelo valor que eu tinha pedido para os 4 processos, eu abri 4 processos contra ele, que era R$8.000, R$2.000
processo. O promotor perguntou se eu queria enriquecer, se eu estava querendo fazer riqueza com isso. E, enfim, quando eu disse que era para... Eu queria escutar ao menos ele pedir desculpa, e o promotor se jogou e disse perdão, eu peço por ele, para a gente encerrar logo aqui, peço perdão por ele, etc e tal. Então, assim, eu tive logo de cara uma situação muito difícil, mas eu insisti, todo mundo que dizia que eu era uma coisa ou era outra, né? Eu ia para os processos, agora que estão surgindo, em 2017, agora que estão surgindo as audiências, mas online, não está dando em nada. Mas, enfim, foram muitas as situações complexas que envolvem tudo isso que eu trouxe aqui das falas de vocês, que para mim demonstram essa morte súbita e ao mesmo tempo essa morte lenta, não só da democracia, mas de todas as instituições formais que são fundamentais para a manutenção do processo democrático e para a continuidade do nosso desenvolvimento no processo civilizatório. É muito triste a gente viver experiências como essa quando a gente também se considera uma pessoa legalista, uma pessoa que respeita a Constituição, que respeita os direitos e que batalha por isso, que é militante por isso e que enxerga pela primeira vez na vida dentro de uma... Eu nunca tinha me envolvido com a política partidária antes, eu entrei, inclusive me filiei no último dia para poder ser candidata, porque eu ainda estava com muitas dúvidas e como a maioria do povo brasileiro, eu era uma pessoa que tinha preconceito com a política, né? E essa é uma ótima desculpa para a gente ficar acomodado diante do caos e culpar os outros pelo caos. Então, meu pai me fez ver isso, que era o momento de entrar com a experiência que eu tinha adquirido como secretária de Estado da Educação. Eu entrei para a política e o choque de ver todo esse desmonte, quando a minha luta diária era para fazer a coisa correta e eu percebi lá dentro como é fácil fazer correto, como é simples fazer correto e como dá certo fazer correto. Então, se criou uma série de crenças no Brasil com relação à administração pública que são todas falsas, né? E quando a gente entra e que vai executar aquilo que a gente, como professora, como cidadã, como mãe, como filha, como tudo, a gente aprendeu na vida, a gente vê, poxa, como é fácil fazer o certo, né? Eu me lembrei muito de uma aluna minha do ProJovem, que ela era considerada uma chefe do crime lá da comunidade onde ela vivia, e nós fomos para uma atividade e eu disse para ela, olha, se alguém tiver preconceito, agir com preconceito com você, porque ela era muito violenta, eu disse, respire e sorria para a pessoa. E aí foi o dia de atividade, né, que eles faziam Quando eu voltei para dar carona ao grupo, de volta para casa, nessa comunidade, e eles estavam conversando e ela disse assim, meu Deus, a professora Márcia disse para quando alguém viesse assim, eu respirar e sorrir. E foi o dia todo alguém vindo e dizendo, negando elas naquele evento, né? E ela disse, eu respirava e sorria. Pois não, o senhor quer alguma coisa, eu posso lhe ajudar? Aí ela disse assim, eu ainda estou pulsando, porque é muito bom ser bom. Né? Ela descobriu que era muito bom ser uma pessoa boa. Então, da mesma maneira, eu me lembrei muito dessa menina, porque como gestora, que eu me vi num caos, uma cidade sem prefeitura, uma cidade sem nada, não houve aquele processo também necessário, importante e legal de se passar as informações, né, para o governo seguinte, não houve. Eu encontrei uma fogueira com todos os papéis da prefeitura queimados, né, não tinha um envelope, um papel, uma caneta, um computador, um carro, uma máquina agrícola, não tinha nada, foi tudo destruído até eu chegar, né. Então, quando eu me vi naquilo ali, ainda 84 milhões de multas com mais de 20 anos que chegaram na minha mesa, eu pensei, meu Deus, é impossível fazer alguma coisa aqui, né? E de repente, eu fui vendo que usando os instrumentos que eu tinha à disposição, tudo se tornava possível. Por exemplo, vamos fazer aqui uma checagem nessa folha de pagamento dos funcionários. Aí eu já fiquei rica de um momento para o outro, porque eu fiz um corte de 42% de excesso na folha. Então já deu para garantir a folha de pagamento dos funcionários. E assim eu fui fazendo com os instrumentos que a gente tem, os instrumentos da administração pública,
os instrumentos legais me possibilitaram de fazer uma gestão absolutamente transformadora. Eu deixei, para não me alongar muito, mas eu deixei esse município com mais de 70 milhões de investimentos em concreto, né? Creches, escolas, reformas de unidade básica de saúde, construção de unidade básica de saúde. Desses, mais de 35 milhões de recursos próprios, coisa que nunca houve no município. Um prédio construído com dinheiro no município, nunca houve. Todos os servidores fazendo formação continuada, todos os servidores, né? A educação, nós tiramos o IDEB do município, que era o penúltimo IDEB do estado, nós passamos no segundo ano para o 23º lugar, ou seja, temos um saldo tremendo na educação. Criamos no sistema de saúde, um sistema de saúde tão integrado com o território, que as unidades básicas de saúde, através dos agentes municipais de saúde, fabricavam fitoterápicos e nós conseguimos desmamar pessoas que estavam há 20 anos viciadas no Rivotril para tomar o Acalma Vida, que era um fitoterápico feito pela unidade básica de saúde. Por conta disso, sobrou na pandemia de 2020 remédios lá na farmácia que iam ser incinerados, estavam lá com a data de incineração, a promotora mandou, mesmo sem ordem da juíza, retirar tudo e eu respondo a um processo de tráfico de drogas por isso, né? E aí, depois de tudo isso, toda essa informação diária e tudo, veio a Operação Calvário, né? Curiosamente, eu estava aqui no Rio Grande do Sul, num evento de arquitetos urbanistas. Eu vim para cá em outubro de 2019 e aqui eu tive um sonho de que eu ia ser presa, né? E foi uma coisa tão forte, eu não tinha nem ideia de que eu ia ser presa, não existia motivo para eu ser presa, nenhum motivo. Mas eu tive isso, foi uma coisa tão forte que eu não conseguia sair do hotel. Eu fui tomada por um pânico e liguei para meu marido, e meu marido disse, mas de onde você tirou isso? Por que isso? Eu disse, não sei, mas eu estou sentindo isso. Em dezembro eu fui presa, né? E também não imaginava até o momento que a Polícia Federal chegou na minha casa, porque não existe absolutamente nenhum motivo que não seja as fantasias criadas por toda essa ação, né, para que eu estivesse presa, nem eu e nem nenhum dos meus companheiros, porque até agora, mais de 2 anos depois, não existe prova, não existe ainda, a professora Maria Luísa pode falar isso melhor que eu, mas não existe ainda um processo, né, instaurado de forma plena, porque a denúncia ainda não foi plenamente aceita pelo Tribunal de Justiça. O que existe... Eles nunca foram ouvidos. Nunca houve audiência. 2 anos e tanto. Mas eu criei uma tornozeleira eletrônica. A tornozeleira saiu A tornozeleira saiu dia 2 de fevereiro, agora, né? Eu fiquei muito tempo, eu fiquei 5 dias no presídio, depois dos 5 dias no presídio eu fiquei presa em casa, podendo ir trabalhar, mas à noite, finais de semana e feriado, eu não podia sair da área coberta da minha casa. Se eu quisesse cuidar do jardim, estender uma roupa, não podia. Nesse período, meu pai adoeceu, nós tínhamos uma ligação muito profunda, eu e meu pai, desde sempre, desde uma vida inteira, e trabalhamos juntos a vida toda, né? Inclusive os passos dele, eu dei todos os passos dele, secretário de Educação, presidente da FUNESC, tudo. Meu pai, nesse processo, adoeceu, morreu, e eu não pude cuidar do meu pai, que mora a 300 metros da minha casa. Nós moramos num sítio. Então, tudo isso aconteceu sem eu ser ouvida nunca. O único momento que eu estive de frente a uma autoridade foi na audiência de custódia, que de fato foi uma cena, né, produzida para esse jogo todo, porque o juiz me perguntou na hora se eu sabia por que eu estava sendo presa, e eu disse, não, eu recebi ontem à noite, na cela que eu estava, eu recebi 13 páginas que diziam o motivo da minha prisão, e eu estou confusa, eu gostaria de entender. E ele disse, a justiça não tem nada para explicar a senhora é quem tem que explicar à justiça e à sociedade pelos crimes que a senhora cometeu. Então, eu fui julgada e condenada na audiência de custódia. E daí para frente, esse calvário, né, que o nome eu acho de engenharia incrível, né, a pessoa parar para pensar no nome desse, já diz qual era a intenção, né? Então, de lá para cá, nós estamos vivendo, eu e esse grupo
companheiros e companheiras que, inclusive, nós até hoje não podemos nos conversar, nos falar. Nós somos do mesmo partido político, nós fazemos parte da mesma luta política e nós não podemos estar juntos, né, em nenhum momento. E nós vivemos esse grande calvário mesmo, né, até aqui. E hoje a situação é essa, e todo esse, depois o desembargador se julgou suspeito, é suspeito que fala, né? Se julgou suspeito e passou tudo para a primeira instância, ou alguns para a primeira instância, o meu foi para a primeira instância. Na primeira instância ninguém quis pegar, aí ele agora passou tudo para a Justiça Eleitoral, perguntando, é você ou sou eu que cuida disso, né? E até agora também a Justiça Eleitoral devolveu né? Foi não sabia. Devolveu até ontem. Devolveu até ontem para a Justiça Comum dizendo que não é com eles. Quando tem uma compreensão de 2019 do Supremo Tribunal Federal dizendo que todos os crimes que forem comuns, que forem correlatos, crimes políticos, eleitorais, que forem correlatos a crimes comuns, isso vai para julgamento na Justiça Eleitoral. Então, essa é a situação e eu queria só destacar que isso é muito, realmente, muita radicalidade, porque eu que sou, segundo o Ministério Público aponta na denúncia, parte da inteligência dessa organização criminosa, eu faço parte da inteligência da organização criminosa, eu fiz uma gestão onde o município, que era um município paupérrimo, o município virou cidade. Nós criamos e aprovamos todas as leis que existem hoje no município, porque quase não tinha, era um município extremamente ilegal. Eu deixei o município absolutamente abarrotado de dinheiro. O Instituto de Previdência, que tinha um rombo de desvio de 32 milhões em 2017, eu deixei com 9 milhões de saldo, né? E tudo assim, absolutamente funcionando, e ainda depois que perdi as eleições, até dezembro, eu construí um espaço específico para a Covid, porque eu queria manter a nossa colocação. Nós fomos o município com o menor número de mortos, menor número de casos, menor número de internações, mesmo não tendo hospitais no município, mas tivemos um trabalho extremamente atento. Obrigada. E deixei abarrotado de dinheiro. Na saúde eu deixei 18 milhões, na educação 4 milhões e 100, no empreendedorismo 900 mil, todas as políticas eu deixei dinheiro e fiz outdoor na cidade, com todas as contas, todos os valores das obras, tudo. E claro, no dia 2 de janeiro foi para o chão, né? Mas eu coloquei lá para a sociedade ver como é que uma pessoa dessa, né, é uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa. Quando a acusação que me fizeram, uma das principais acusações, eu nem estava lá. Eles dizem que eu contratei um OS para gerenciar as escolas de educação, quando eu era secretária, e eu fui secretária até 2014, e essa OS foi contratada em 2017. Nem era eu que estava lá. Então, esse, de fato, é um quadro que eu não sou uma exceção. Existem muitas pessoas, aqui mesmo nós temos Henrique Isolato, que um exemplo assim, extremo do abuso de poder, do poder judiciário, né? Mas nenhum de nós é exceção. Nós temos nos deparado com várias histórias semelhantes, e isso é extremamente grave, porque ninguém se dá conta disso, a sociedade não se dá conta disso. Para encerrar, eu queria só dizer que esse fórum é uma demonstração disso. O Fórum Social Mundial é uma coisa que você vindo ou não vindo, o seu coração pulsava dele estar acontecendo, porque mobilizava gente de todo o país e de fora do país. Era uma loucura esse fórum. Eu ficava de longe, vocês que tiveram, né, era gente de todo lado, de todo canto. Porque os temas também, outrora, eles são temas que têm uma dificuldade, uma profundidade, mas tem um glamour, né? Você tratar hoje, você tratar da política de meio ambiente, poxa, agora, ninguém está se interessando em saber do direito. E isso está acontecendo na calada da vida do país, né? É extremamente grave, e você vê que quem se interessa é o povo do direito. Mas a sociedade, de uma maneira geral, esse assunto lhe é chato. Mas lhe é chato
porque não lhe é acessível. E aí, professor, eu vou só falar de uma coisa rapidamente que você colocou aqui, como dizer, como falar para a sociedade sobre receita corrente líquida, como falar para a sociedade disso. Eu passei 4 anos fazendo isso. Eu ia toda terça e quinta-feira para uma comunidade, por mais distante, menor que fosse do meu município. Eu levava no meu carro lá, na minha caminhonete, eu levava umas cadeiras de plástico e eu avisava com o motossom que eu pagava, que eu estaria lá à noite. Toda terça e quinta eu estava no lugar, fazia uma roda no terreiro, no meio da estrada, na frente da igreja, onde fosse, eu fazia uma roda de cadeira, sentava e esperava as pessoas, se chamavam lá a comunidade. Toda terça e quinta-feira eu ficava de 7 às 10 da noite conversando com a comunidade, com a população sobre essas coisas, e eu vi que todo mundo entende. E dependendo de como você fala, todo mundo entende aquilo que você fala. E você vê que o empoderamento ele vem de forma imediata. O que acontece é que as pessoas não têm essa disponibilidade. A maioria dos gestores, dos políticos e das pessoas dos cidadãos e cidadãs que se acham responsáveis pelo nosso processo civilizatório, pela nossa democracia, não têm disponibilidade para fazer isso. Não querem, depois de um dia de trabalho, sair de noite para dentro do meio do mato para ficar falando com as pessoas que você julga ignorantes sobre o que é uma LOA, sobre como acontece o processo de licitação, como entram os dinheiros públicos numa prefeitura, como é que eles saem. E eu passava e explicava bem direitinho, usando exemplos bem simples e todo mundo entendia. Eu dizia, uma LOA é uma caixa de madeira que o dinheiro vem desse imposto, vem desse, cai dentro dessa caixa de madeira. E você fica lá com a educação, com a saúde, com tudo, vendo o dinheiro da educação ali, vendo o dinheiro da saúde, mas você não sabe como tirar. Então a LOA é aquele marceneiro que vem e abre as gavetinhas. Essa gavetinha da educação. Aí você pode puxar e tirar o dinheiro da educação para você poder. Mas enquanto não tiver a LOA, e se essa sua necessidade não estiver lá escrita na LOA, na Lei do Orçamento Anual, o dinheiro fica lá, você fica olhando, mas você não pode mexer. Porque o dinheiro só pode sair com a LOA dizendo que ele pode sair. Então eu explicava coisas assim, de forma bem simples, consegui a adesão, nunca fiz uma lá comunidade com menos de 50 pessoas, mas eu já fiz com mais de 200 pessoas lá na minha cidade, e isso é possível. O que falta e o que precisa da gente é coragem e consciência cidadã. E a senhora ainda não descobriu qual é o seu crime? Sim, não, eu descobri, né? Agora eu sei. Ok, muito obrigado. Antes de passar para o debate, nós ainda temos um tempinho, eu passo a palavra aqui ao nosso amigo Aldagantes, que gostaria de fazer os comentários. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu quero cumprimentar inicialmente aqui Marcelo Sena. Dizer, viu, Marcelo, quando eu era presidente da UNI, eu tive na Paraíba, lá nas homenagens, eu acho que foi prestada lá ao assassinato do líder camponês. Tive presente. Inclusive, nós iniciamos o CPC da UNI, ficava para morrer. Então, eu queria parabenizar você pela sua fala. Eu acho que foi muito importante porque dá um testemunho vivo. Eu quero dizer que é extremamente grave e quero parabenizar. São Carlos Elias vai estar conosco na mesa. Está chegando. É um caso paradigmático. O Elias está assim. É um negócio inacreditável. Queria cumprimentar a professora Maria Luísa, brilhante exposição, né? E meu amigo Antônio, sempre com as suas falas consistentes, extremamente importantes. Por que é que eu me inscrevi para falar? É que eu, digamos assim, coordenei um livro cujo título é Por que a democracia e a Constituição estão sendo atacadas. Esse livro, quer dizer, lá eu procuro resgatar a minha experiência como constituinte, falando do processo constituinte, falando da erosão democrática, exatamente colocando o problema do neoliberalismo como componente fundamental disso que já foi dito aqui, né? Então, agora, qual o elemento novo que eu queria trazer aqui ao debate?
é a questão seguinte: por que Bolsonaro foi eleito e por que depois de tanto absurdo que ele tem praticado, ele continua com um percentual altamente significativo de votos? Então, assim como nós temos que entender por que há esse processo de eleição democrática, nós temos que entender quais as razões que levaram à vitória do Bolsonaro e quais as razões que, apesar de tudo isso, quer dizer, ele continuou com um percentual significativo de votos. Na nossa opinião, na opinião da DJC, nós consideramos que um componente decisivo é a guerra cultural, é a luta ideológica. E eu acho que o entendimento dessa questão é muito insuficiente na esquerda e nos setores democráticos. Por isso é que eu insisto, nós vamos fazer um debate hoje, às 5 horas da tarde, no plenarinho da Assembleia Legislativa. E eu considero que essa questão é decisiva. Por quê? O neoliberalismo, exatamente para impor a lógica do mercado, precisava de derrubar governos progressistas. Na época, isso era feito através dos golpes militares. Recentemente, passou-se exatamente a adotar a chamada guerra híbrida, ou a guerra suave, golpe brando. Qual é a essência do golpe brando? Ao invés de você dar golpe militar, você procura criar uma hegemonia na consciência das pessoas. Tem muito a ver com isso que a professora Maria Luísa. E essa é um negócio infernal, porque você tem, é claro que a guerra cultural, ela já existe há muito tempo. Quais os componentes novos? O componente novo não é esse, quer dizer, uma pauta extremamente reacionária, mas contando com as redes sociais, contando com a lawfare, contando com as fake news, a mentira. Então, isso tudo cria algo que o Gramsci já falava, isso com muita destaque. Ele dizia o seguinte: nas condições de um processo revolucionário que ocorreu, por exemplo, na Rússia, quer dizer, o enfrentamento é um enfrentamento direto. Nas condições do desenvolvimento do capitalismo, essa situação mudou. Então, a luta ideológica, a luta de ideias passa a ser um componente fundamental da vitória política. Por que a insistência nesse problema? É que nós vamos ver agora uma eleição e que eles vêm com tudo. Eu vi agora, recentemente, um debate feito pelo João César, que é coautor desse livro, um livro que nós lançamos, que vai ser lançado aqui, depois de amanhã, né, do Mário Quintana. É um livro que a questão é reconstruir a democracia, a união de amplas forças para a luta ideológica. Bem, esse livro, ele procura exatamente trazer essas questões todas. E nós insistimos em que essa questão tem que ser apropriada pela esquerda. Nós temos que perceber que no curso desse ano, nós temos que colocar essa questão da luta ideológica na pauta dos nossos objetivos. E colocar e combinar a luta política, que essa está clara, mas combinar com a luta ideológica. Porque não só a luta ideológica ela vai contribuir com a vitória política, mas ela ajuda também a destruir, a erodir a hegemonia do pensamento de extrema-direita no Brasil. Porque nós temos que compreender, necessário ganhar as eleições, mas necessário governar. Lembre-se que a Dilma ganhou a eleição, mas a força da direita praticamente inviabilizou o governo dela. Então nós não podemos, digamos, ganhar a eleição com a direita fortalecida. Nós temos que ganhar a eleição com a direita fragilizada. Por isso eu insisto em convidar vocês. Tem aí um manifesto que nós vamos exatamente submeter ao plenário dessa reunião que vamos fazer para aprovar novamente esse manifesto, que eu acho que é um compromisso muito bom. É isso. E parabéns a vocês por esse debate. Eu queria é só o seguinte, o pessoal lá embaixo, eu estou responsável pela esquerda, ele tem que chegar às 13 horas da tarde. Cumprimentar o professor Marconi, dizer que é uma alegria imensa estar aqui, porque eu tenho assistido suas palestras, inclusive debatendo o tema LawFare, que eu acho que está profundamente relacionado com o título da palestra. Cumprimentar a professora Maria Luísa, que também já decorei a apresentação dela na UFG. Muito bom o debate que ela fez lá, e a Márcia também, né? Vou responder a sua pergunta. Qual é o seu crime, Márcia Luciano? Não há crime.
A acusação que pesa sobre Márcia Lucena não resiste a um olhar no Diário Oficial, uma vez que ela é acusada de ter feito qualquer coisa como secretária de Educação pelo Estado da Paraíba, quando em 2017 ela estava eleita, nomeada, postada no cargo de prefeita de Ponte. Não há crime na conduta do Pisolato ou da Andréia, não há crime. O que se trata aqui é a questão que o professor Martoni nos trouxe, externalidade positiva, que está muito bem descrito nessa obra primorosa. Eu acho que esse é um texto, virou meu livro de cabeceira, a Márcia sabe disso. Eu já tenho todo desse colorido de cor-de-rosa, muitas vezes lidos, porque aqui fala externalidades impositivas, toda essa legislação que permite esses abusos que são feitos contra o Brasil, está definida externamente desde o ano de 2000, começaram a ser internalizada no Brasil, governo Fernando Henrique, depois 2007, no governo Dilma Rousseff, com a lei da organização criminosa, que está sendo usada para acusar a Márcia Lucena e para impedi-la de continuar na implementação das políticas sociais. O livro traz o texto do Papa também, e o Papa sabe qual é o crime, é estar lidando com políticas sociais. Ele fez um encontro em 4 de junho de 2019 e convocou as pessoas a detectar e a neutralizar o lawfare. Porque lá do outro lado, os que inventam essas leis e que as impõem sobre nós, nos tirando nossa soberania, destruindo a nossa Constituição, eles estudam muito sobre o tema. Eu assisti a uma palestra de uma professora dos fuzileiros navais americanos, Jill Godenziel, e ela diz que é esse tipo de guerra que eles usam com propósitos eleitorais, no caso, impedir uma política pública de continuar sendo executada, impedir o Lula de ser presidente, utilizam com objetivos comerciais. Estados Unidos quer comprar uma empresa, processa a senhora. E aí obtém da senhora uma declaração de culpa. No momento em que a senhora der a declaração de culpa, então eles podem ir contra empresas como foram contra a Petrobras e determinam multas estratosféricas. E aí então eles vão, no caso ali da França, eles detiveram e fizeram a compra da companhia de energia para deter o monopólio da energia nuclear. Eles estão muito interessados em energia, por isso a Márcia está aqui nessa condição de acusada, né? E a gente está, no sentido de nos contrapor a essa externalidade positiva que nos submeteu a todos à jurisdição americana, todos nós estamos submetidos. A guerra não é contra a Márcia, é contra o Brasil. Atendendo ao convite do Papa, detectar e neutralizar o lawfare. Então, nosso convite é para que se juntem a nós nesse movimento. Eu distribuí aí um convite, espero que vocês compareçam. E quero convidar especialmente a vocês que colaborem conosco, porque nós pretendemos elaborar um anteprojeto de lei para tipificar como crime essa conduta que prende sem dar direito à defesa, que põe uma tornozeleira na pessoa e que abusa do poder judicial para parar as políticas sociais em benefício do povo e do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado a todos. Reforçando o convite para às 17 horas, o plenarinho da Assembleia Legislativa, o painel sobre a guerra cultural. Muito obrigado.